Boa noite, senhores, boa noite, senhoras. Começa agora o programa Falando Sério. Estamos ao vivo dos estúdios da CNT de Londrina, Canal 7, e também ao vivo pelo canal 36 de Cambé, e também pela Rede Mundial de Computadores. Localizado no norte do estado do Paraná, a 369 quilômetros da capital paranaense, Curitiba, com uma população estimada de 510 mil habitantes, pelo IBGE de 2009. E é a segunda cidade mais populosa do estado do Paraná e a terceira maior da região sul do Brasil. Importante polo de desenvolvimento regional e nacional. Londrina exerce grande influência sobre o norte do Paraná e é uma das 5 cidades mais importantes da região sul, juntamente com Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis e Joinville. E para nós entrevistarmos hoje, no programa Falando Sério, nós trazemos aqui o prefeito de Londrina, ele que é médico veterinário, formado na Universidade Estadual de Londrina, agropecuarista e empresário, ex-presidente da Sociedade Rural do Paraná, de 2006 a 2010, ex-diretor de Sociedade Rural Brasileira, presidente do PSD e atual prefeito municipal da cidade de Londrina. Eu falo de Alexandre Lopes Kiref. Prefeito Alexandre, boa noite, seja bem-vindo no Falando Sério. Boa noite, Mauri, boa noite a todos os telespectadores do programa Falando Sério, boa noite, Sérgio Onofre, é um prazer estar aqui para a gente conversar, falar um pouco sobre Londrina, essa cidade fantástica mesmo, que é realmente o polo de convergência de todo o norte do Paraná, do sul do estado de São Paulo, terceira principal cidade do sul do Brasil, e que, assim, de uma forma absolutamente sem nenhuma comparação no mundo, se desenvolveu em 79 anos dessa maneira. Eu costumo dizer que Londrina e a região norte do Paraná. Vamos lá, esse eixo de Londrina-Maringá tem um desenvolvimento, uma velocidade, uma qualidade que não existe similaridade mundial. É a capital do norte do Paraná, eu costumo dizer. Mas mais do que isso, o que aconteceu aqui de Londrina até Maringá ao longo desses 79 anos, você pode procurar exemplo no mundo, não tem igual. Isso aqui era uma mata, era um perobal, daqui até lá, tinha nada, daí vem os ingleses, abre a estrada, chegam os imigrantes, gente do Brasil inteiro e faz essa região fantástica. Mas boa noite a todos. Também participo do programa Falando Sério para juntos sabatinarmos o prefeito do CREF, o homem do SOS Comunidade, da TV Antares de Arapongas, meu amigo Sérgio Onofre. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Mauri. Boa noite, prefeito Kiref. É uma satisfação nós estarmos aqui e é uma satisfação estar com o prefeito Kiref para a gente fazer aquela pergunta que a população quer ouvir, quer ter a resposta. Nós vamos estar aqui à disposição para fazer esse meio da população com o prefeito. Você também participa do programa. Você pode telefonar para o telefone 4009-1850 e para fora de Londrina 043 40 09 1850 ou então pelo contato @programa falando sério tudo junto.com.br. Após ser eleito prefeito de Londrina, o senhor afirmou na imprensa que queria inovar na administração municipal. Na verdade, o senhor disse que sua gestão seria pautada sobre dedicação com a cidade. Suas palavras, a mais profunda dedicação, a busca incessante pela eficiência, pela administração técnica e pelo desenvolvimento econômico. Afirmou o senhor sobre a forma como pretendia gerenciar, administrar a cidade de Londrina. Pergunta, isto tem acontecido, senhor prefeito? Tem conseguido inovar na forma de administrar como pretendia o prefeito Kiref? Eu não tenho a dúvida que essa foi uma... Na verdade, desde o processo eleitoral ele foi inovador, né? Uma campanha que não se apegou a cabos eleitorais, a bandeiras, a placas, a carro de som, mas se apegou na mensagem e não naquela grande articulação política tradicional. Então a inovação começou daí. E aí no exercício, na composição da equipe de governo, nós inovamos novamente. Porque nós não construímos essa equipe de governo baseada na permuta com partidos ou com a Câmara de Vereadores, muito pelo contrário. Nós fomos buscar pessoas que tivessem vocação para gerenciar as áreas da secretaria, diversas secretarias. Nós não temos hoje um secretário indicado por um partido ou indicado por um vereador ou um grupo político. Eles foram convidados em função da sua capacidade de trabalho.
A partir dessa inovação, nós construímos o cenário possível, por exemplo, de buscarmos o equilíbrio das contas públicas. Esse talvez tenha sido o maior desafio do primeiro ano de governo. Isso seria muito difícil se nós tivéssemos um compromisso eleitoral, partidário ou de articulação de governabilidade que não fosse baseado única e exclusivamente no projeto de governo. Então, eu costumo dizer que talvez a maior inovação dessa gestão seja o fato de nós estarmos trabalhando em torno de um projeto de governo e não um projeto de poder, o que nos dá liberdade para trabalhar focado nos objetivos, nas metas, e não simplesmente com a articulação política tradicional. Então ela vem sim inovando, especialmente na forma como administra, nos objetivos, né, que tem dentro do seu governo, que a gente pode simplificar ou resumir em 3 aspectos. Uma gestão técnica, que não é aquela que prioriza a imagem, mas sim os resultados consistentes e estruturantes. A busca pelo desenvolvimento econômico, né, para poder crescer, ampliar a arrecadação do município e, a partir daí, com a eficiência da administração, uma arrecadação maior, ter os recursos necessários para oferecer à população aquilo que ela tem direito, que é o serviço público de qualidade, de saúde, de educação, de transporte, de infraestrutura. Agora, ninguém aqui é ingênuo de imaginar que isso seja transformador no curto prazo. A transformação do curto prazo é aquela populista, que toma medidas emergenciais, toma medidas de impacto à imprensa ou à população, mas que não são estruturantes. A forma de agir desse governo é realmente em busca da estruturação, são esforços que se somam, o esforço continuado para promover a modificação e atingir aquele objetivo que é entregar para a população lá, o posto de saúde estruturado, com médico, com remédio, uma sala de aula adequada, com professores bem remunerados, com os equipamentos adequados, com vagas em creches, depois uma política habitacional capaz de abrigar ou que enfrentar o déficit habitacional que nós temos hoje em Londrina, uma política de manutenção do sistema viário da nossa cidade, baseado no trabalho continuado e não aquele populista e imediatista. Imediatista não, atrasado, aquele que deixa para o último ano de governo para fazer o recape asfáltico da cidade. Fica uma beleza, né? Daquele impacto maravilhoso, só que falta, se você não fizer o recape asfáltico de forma continuada, ao longo de todo um governo, o asfalto envelhece, e daí cada chuva como a que a gente está tendo hoje, ele se desmancha como se fosse de açúcar, porque está velho, cheio de rachadura e de infiltração. Prefeito, Londrina vive uma polêmica que vem dando o que falar. Com relação aos alvarás. Sim. Essa semana, o ex-secretário municipal de Obras, Paralisação Londrina, o Sandro Nobre, afirmou durante o depoimento na Comissão Especial de Inquérito, a CEI, da Câmara, né, os alvarás, que manteve investigação das construções no Jardim Colômbia, na Zona Oeste, após denúncia de irregularidades. No entanto, o caso não veio à tona no ano passado, segundo ele, para preservar o andamento das apurações internas. Pergunta, prefeito Kiref, o que tem a dizer sobre isso e o que mais ainda vai surgir com relação aos alvarás em Londrina? Que rolo, né, prefeito? Essa denúncia de cobrança de propina em 2012. Isso. 2012, aparentemente ou supostamente, houve cobrança de propina por servidores ou fiscais de moradores daquela região. Isso tinha que ter sido apurado. E por algum motivo, não foi apurado na maneira como eu gostaria. Ou seja, encaminhada à corregedoria num prazo adequado. Quando tivemos notícia disso, de comum acordo, houve o entendimento por parte do secretário em pedir exoneração, e eu aceitei a exoneração do secretário, e a servidora que estaria responsável por esse encaminhamento também foi exonerada das suas funções. E agora nós temos 3 frentes fazendo a apuração do que realmente ocorreu. A CEI da Câmara, nós temos também a Corregedoria do município e o Ministério Público. Então, tenho certeza que com essas 3 frentes atuando, nós vamos esclarecer o que aconteceu, verificar que medidas devem ser tomadas para que isso não ocorra novamente e, evidentemente, responsabilizar qualquer pessoa que tenha cometido um ato inadequado. Agora, o processo de apuração tem que ser feito. Agora, prefeito, a cidade de Londrina foi uma cidade construída no labor e no suor do rosto das pessoas.
É verdade. Se nós imaginarmos que as pessoas compraram uma casa no sistema financeiro habitacional, e Londrina teve muitos desses, né? E depois a pessoa foi aumentando. Foi lá, colocou mais um cômodo aqui, fez uma cozinha ampliada lá, fez uma edícula lá no fundo. E tudo isso de maneira irregular. Se criar uma lei que seja muito rígida, não corre o risco de prejudicar inocentes, pessoas fazer as pessoas com que não tenham condições de pagar, de repente, esses custeios tudo. Como é que fica? Eu imagino, aí tem a van também, que veio para se instalar, também teve aquele problema que está rodando lá da van, e todos os outros. Será que isso tudo, não vai ser tomado medidas muito enérgicas que, por conta de uma situação, pegar todo um rebalo da população? A gente tem que atuar em duas frentes. Primeiro, realmente verificar supostas irregularidades no comportamento da gestão. Isso é muito importante. A população tem que ter uma prefeitura que ela confie, que lhe preste os serviços públicos de forma adequada e que, enfim, que tenha um bom relacionamento. É fundamental que a população tenha o entendimento de que a prefeitura é uma extensão, é uma parte da sociedade, não é um inimigo da sociedade, é uma parte da sociedade. Então esse é um caminho que nós temos que organizar. Segundo aspecto, você colocou muito bem. Se a gente tem uma legislação que por algum motivo tem um rigor excessivo e que cria dificuldades excessivas à população, nós temos que promover o aprimoramento da legislação. Não tem dúvida alguma. É passo fundamental, estamos trabalhando nisso, e nesse ponto que você falou especificamente, nós pretendemos assinar um decreto que permita às pessoas, de forma voluntária, fazer a readequação, o recadastramento dos seus imóveis para que isso tudo seja pacificado. Você colocou... E com custo acessível. Lógico, isso para evitar exatamente aquele tipo de irregularidade não motivada. É pelas circunstâncias, pelo processo em si, né, que você descreveu tão bem. E isso está sendo desenvolvido, sim, dentro da prefeitura. Porque nós precisamos abrir a oportunidade da regularização. E isso nós vamos promover. Qual que é o problema da van? O problema da van são duas questões. Primeiro, a discussão se aquele tipo de empreendimento pode ser feito naquele local e se ele pode ser construído com aquele recuo. Essa é uma discussão técnica. Por outro lado, baseada na lei. Mas lá atrás deixaram ele construir, Kiref, ou não? Isso que é o segundo aspecto da discussão. Ele não tem autorizações para construir, nenhuma. Ele não teve autorização para construir? Isso é que foi verificado dentro da prefeitura, que ele não teve alvará de construção, não teve, depois, ele não tem o alvará, o recebimento da obra não foi feito, em si, uma série de, todos os procedimentos internos não foram verificados da maneira normal. Qual que é o grande problema disso tudo? O grande problema é que a imensa maioria dos empresários, sejam grandes ou pequenos, que fazem seus investimentos aqui em Londrina, percorrem esse caminho. Vão lá, pedem autorização, aprovam os seus projetos, depois iniciam suas obras e percorrem esse período. Então, é por isso que é fundamental nós termos a regularidade desses atos. Mas hoje não seria melhor, prefeito, não sei se talvez o senhor já até tentou isso, sim, uma conversa para resolver esse problema, porque corre um risco deles até fecharem, né? Eles estão ameaçando por aí, e nós teríamos aí uma baixa aí de 500 empregos que poderia ir embora. Mas são vários aspectos. Primeiro que as pessoas que estão trabalhando lá, as empresas que estão lá, que alugaram aquele imóvel para exercer as suas atividades comerciais, não tem culpa nenhuma do imóvel não estar em condição adequada. Eles alugaram lá o imóvel partindo do pressuposto de que esse imóvel está dentro da regularidade. Então isso é uma coisa. Outra é a questão do imóvel. A partir do momento que o Ministério Público entrou na discussão, e essa discussão foi judicializada, nós perdemos a possibilidade de encontrar soluções políticas e assim, acordadas entre as partes, dentro da legalidade. Mas isso fica mais difícil.
fica mais difícil. O plano diretor do município hoje, ele é moderno, ele precisa se refazer? O que o senhor acha do plano diretor? O plano diretor atual, ele é antigo, né? Ele está sendo revisado por um plano diretor que foi discutido em algumas conferências, né? Ainda em 2012, 2011, esses textos foram resgatados, o projeto de lei está na Câmara, foi encaminhado agora para o Conselho das Cidades para fazer a última checagem e validar perante a sociedade, e depois vai à votação. Dizer que o plano do diretor dos sonhos, ele não é, mas é um avanço e é um passo necessário. Estou perguntando isso porque parece que de todas as cidades nossas da região aqui, Mauri, o plano diretor está ultrapassado, né? Os planos diretores que não foram renovados, e é mais aquilo, você renova e tem que ir fazendo projeto de lei para renovar na Câmara também. Porque a atualidade vai mudando, né? A vida vai mudando. Nós conversamos aqui com o presidente da Câmara esses dias, que o senhor está precisando construir uma creche no lugar que tem 5 praças. E nada mais do que pegar uma praça e construir essa creche. Mas tem que mudar a lei, senão não vai poder construir. Exatamente. Né? O que a gente não pode imaginar é que exista um atalho. Então, tem que passar pela mudança da lei. Você foi um legislador, você sabe bem disso. Se não modificar a lei, dá zebra lá na frente. Vou dar um exemplo claro, que está todo mundo sabendo. Fazer a iniciativa do governo anterior de abrir o bosque no meio. Abriu, tinha uma legislação, não vamos fazer, acabaram fazendo, multa, condenação. 10 mil de multa, condenação, não tem conversa. Lei é lei. Não tem quem... a lei não é boa, então tem que mudar a lei, não descumpri-la. Exatamente, a gente tem que passar por isso. É trabalhoso, é mais lento, frustra, né, as vontades de todo mundo. Quem quer perder oportunidades de investimento ou de desenvolvimento porque a lei não é boa? Ninguém. Mas tem que passar pela alteração da lei, porque senão as consequências são muito graves. O senhor acredita que vai chegar num acordo desse problema da van? Eu realmente espero que sim. Eu espero que haja uma solução que gere a manutenção dos empregos, da atividade econômica e dos benefícios inegáveis que aquele empreendimento trouxe para aquela região. Isso é inegável. Mas esse caminho tem que ser pautado ou tem que ser orientado pela legalidade. Não tem outro caminho. Qualquer tentativa, qualquer voluntarismo de quem quer que seja que desvie da legalidade vai acabar sendo prejudicial para essa pessoa e para o resultado final. Eu não tenho dúvida alguma com relação a isso. Se você criar um sistema que você consiga trabalhar e alterar isso com um bom entendimento com a Câmara, acho que é possível, né, Eusébio? É possível, sim. Até o presidente da Câmara se demonstrou nesse caminho também. Até porque qualquer prefeito, qualquer vereador não quer que empresa nenhuma vá embora, né, prefeito? Não, ao contrário, a gente quer que venha a empresa, né? Exatamente. Não é verdade? E em regiões que, porventura, tenham já uma deterioração urbana, que estejam sob risco de se deteriorarem, de ter uma ocupação já não capaz de dar dinamismo e vivacidade para a cidade, tudo isso preocupa o gestor. Então, quando você tem um empreendimento que é renovador, que é promotor de desenvolvimento, não apenas limitado ao empreendimento, mas que irradia desenvolvimento e melhoria em todo o seu entorno, é lógico que todos querem que isso prospere e que seja instalado na cidade. Mas não há como fugir dos aspectos legais, nós temos que percorrer e criar soluções legais para que isso seja possível. Para que fique dentro da lei. Exatamente. Fique dentro da lei. Por mais tentador que seja criar soluções administrativas puramente, elas não param em pé. Elas têm que passar pelo aspecto legal e a Câmara de Vereadores, nesse aspecto, é fundamental. Bom, já ficamos um pouco mais felizes, mais tranquilizados, porque nós temos Londrina, que é uma cidade popular de gente que construiu suas casas, se ampliaram e tem esse pepino para ser resolvido. Nós vamos enfrentar essa questão. Se está na pauta para poder resolver de uma maneira que não onere tanto essas pessoas que consigam fazer, ele já fica feliz. Eu vou para um rápido intervalo e eu já volto. Até pai bola, já volto. Voltamos ao vivo aqui do estúdio da CNT, ao vivo pela CNT Canal 7 Londrina, e também cidade de Maringá, cidade de Cianorte, cidade de Cascavel e Foz do Iguaçu. Então a região oeste, noroeste, norte e norte velho acompanha pela CNT.
e Cambé e região pelo canal 36, também ao vivo aqui de Londrina. Mesmo com toda essa polêmica, prefeito, envolvendo a emissão de alvarás, Londrina fechou o primeiro trimestre de 2014 como a cidade que mais cresceu em números de abertura de empresas. São mais de 1.700 empresas novas criadas na cidade e 200 a passo de ser legalizadas, vai totalizar mais de 1.900 empresas criadas na cidade, entre janeiro e março deste ano. E a empresa pequena, a pequena empresa e a média empresa, onde gera mais emprego, corresponde a um crescimento de 93% com comparação ao mesmo período de 2013. O balanço é positivo, coloca o município como principal destaque em termos de empreendedorismo no estado do Paraná e na região sul do Brasil. A pergunta, prefeito, mesmo com toda essa polêmica em torno dos alvarás, o empresariado tem acreditado e investido no comércio de Londrina. O que a sua administração tem feito ou vai fazer para valorizar o setor do comércio e indústria de Londrina? Esse crescimento realmente é real e eu me lembro que quando terminou o primeiro trimestre de 2013, 3 meses de governo, veio aquele número muito insatisfatório, né? Que Londrina não era mais a segunda cidade do Paraná em abertura de empresas, estava lá em terceiro ou quarto lugar. E agora, depois de um ano de trabalho, esse número se reverteu. Isso se deve, em especial, ao trabalho da CODEL, da Companhia de Desenvolvimento de Londrina, que tem um lugar que nós ainda chamamos de Sala do Empreendedor, mas que vai avançar, está ampliando a sua capacidade de trabalho. Para você ter uma ideia, o pequeno empresário, o microempresário, ele chega lá na prefeitura, ele é atendido, ele organiza a sua empresa, sai lá com o alvará da microempresa dele e com financiamento da Caixa Econômica já no exato momento. Ele consegue, inclusive, capital de giro. Então, esse tipo de auxílio, tanto na parte burocrática, como inclusive na parte financeira, é que vem gerando confiança e a coragem, incentivando as pessoas a abrirem as suas microempresas. Por outro lado, nós estamos trabalhando fortemente para ampliar a atração da média empresa, em especial a média empresa londrinense. Então, a CODEL incentivou e filtrou uma série de pedidos ao longo dos anos que estavam acumulados na Prefeitura de Londrina e deu sequência e aplicou a Lei de Desenvolvimento Industrial de Londrina, que prevê, por exemplo, doação de terrenos para empresas. Então, mais de 30 empresas receberam esse benefício. Além disso, empresas que identificaram em Londrina vantagens competitivas para investirem aqui, em especial aquelas vinculadas ao setor de informática, estão vindo a Londrina. Por quê? Porque nós temos uma Sercontel, então é possível criar soluções de transmissão de dados muito especiais. O sistema de TI fica muito... Exatamente. Nós temos 40 mil estudantes universitários aqui, então uma mão de obra jovem, habilitada a trabalhar nesse tipo de empresa. Nós temos um arranjo produtivo local coordenado pelo SEBRAE, que organiza todas as empresas de informática de Londrina e trabalha de forma integrada. E, além disso, nós vamos agora receber o primeiro e o único Centro de Desenvolvimento de Informática do SENAI, onde softwares e equipamentos de informática vão ser testados em laboratórios os mais avançados do Brasil. Então, é uma nova frente de desenvolvimento para a nossa cidade. Além da Compagás, que veio a Londrina, instalou os mais de 6 quilômetros de tubulação de gás natural. Enfim, Londrina tem a sua pujança natural. Se a prefeitura ajudar, naturalmente o processo acaba se desenvolvendo. Nós vamos uma pergunta aqui, né, Mauri? E telespectador, tem muitas perguntas aqui. Sim. Wilson Soares, representante dos ambulantes. Renovação dos alvarás dos ambulantes do centro. Por que a vigilância não está renovando esses alvarás, prefeito? Essa é uma questão que eu tenho uma reunião para tratar sobre isso amanhã com a CMTU. Porque passa pela vigilância e a própria CMTU, que é a regularização dos ambulantes na região central, nas condições, nas quantidades, localizações previstas pela legislação e evidentemente, que proteja tanto o ambulante legalizado quanto o comerciante que
que está lá instalado na região central. Essa é uma questão que nós vamos... Mas pode ter uma mudança ou não? Em que sentido? Não existe estudo nenhum de mudança. Aquele que está instalado vai continuar instalado. Tem todo um mapeamento, e é isso que eu vou pegar o detalhamento com o Carlos Geirinhas em uma reunião amanhã à tarde, faz parte da nossa agenda. Porque, sabe uma questão? É que existem os ambulantes que de forma ilegal, né, acabam se instalando e né, fazendo a comercialização de produtos nas ruas. Essa é uma questão que tem que ser olhada com muito cuidado, para que não prejudique o comércio regularmente instalado. Por outro lado, o combate ao ambulante tem que ser feito de forma muito responsável, com todas as preocupações sociais pertinentes, envolvendo a Secretaria do Trabalho, envolvendo a Secretaria da Assistência Social, para que uma solução administrativa da cidade não gere um problema social grave, porque pessoas que muitas vezes estão ali em situação de ilegalidade estão em busca da sua salvação mesmo ali, né? Então, essa transição ela tem que ser feita de maneira muito organizada e, através de um decreto que eu assinei no ano passado, ficou definido que esse tipo de ação, ela exige plano de trabalho envolvendo todos esses aspectos para poder fazer a regularização. Prefeito, o Luiz Fernando da Zona Norte, ele pergunta para o senhor, por que o prefeito fechou o Cine da Zona Norte? Da Zona Norte? Porque foi retirada a linha de ônibus do Pioneiros. Qual foi a empresa que o prefeito doou um terreno na Eri Pochete? O mesmo Luiz Fernando, da Zona Norte, diz o seguinte, nem tudo são críticas. Parabéns pelo terminal da Zona Oeste. Uma ideia é colocar um painel digital com a chegada e horário dos ônibus, igual o modelo de Curitiba. Essas são as perguntas do Luiz Fernando da Zona Norte. A primeira, qual que foi mesmo? A retirada do Cine da Zona Norte. Essa foi uma decisão da Secretaria do Trabalho, por ocasião do início do ano passado, que nós entramos na administração e nos faltavam 79 salas de aula na escola, no município de Londrina, e 700 professores e 130 médicos. Então, nós tivemos que criar soluções emergenciais financeiras para poder fazer essas contratações que nós já fizemos. Nós contratamos, na verdade, são 621 professores desde o início do mandato e 267 profissionais na área da saúde, sendo 130 médicos. Então, nós tivemos que enxugar algumas atividades e provavelmente a programação, o enxugamento orçamentário da Secretaria do Trabalho passou por isso. Agora, nós pretendemos avançar e recuperar a abrangência do serviço, mas sempre lembrando que nós temos que priorizar a saúde e a educação, não tem outro jeito. Isso aí, com uma deficiência grave que a gente tem, nós não podemos negar a saúde, tem muito a avançar ainda no município de Londrina, nós precisamos continuar avançando. Para você ter uma ideia, nós do ano passado para cá, nós abrimos aquela UPA do Sabará, que tinha sido inaugurada, mas não funcionava. Nós começamos a construir uma nova UPA, nós estamos construindo mais 4 postos de saúde novos, estamos com 10 outros em reforma para colocar em condição, contratamos 267 profissionais na área da saúde e, pasme, no primeiro dia de governo nós tínhamos apenas uma ambulância no município de Londrina, com mais de 1 milhão de quilômetros rodados e com 4 pneus carecas. Então, hoje nós temos 7. Compramos 2 raios-x também, que antes não funcionavam 24 horas, agora funcionam. Então, a gente vai avançando. E daí a gente tem que fazer esse tipo de escolha. O segundo aspecto... A retirada da linha do ônibus. Qual que é a linha? Linha do Pioneiros. Eu não sei responder objetivamente isso. Aí tinha que ser direto com a CMTU, eu não saberia responder. E qual é que é a empresa que o prefeito doou o terreno na R Pochete? Eu acho que ele deve estar se referindo à X5. Essa X5 é uma empresa, é um data center, é uma central de computadores que pretende ser instalada aqui em Londrina, ali do lado do terminal, ali daquela subestação de energia. E realmente vai ser uma grande consumidora de energia, por isso que tem que ficar próxima da subestação. Quem são os parceiros dessa empresa? Uma delas é a Intel. A Intel, essa que faz os microprocessadores, é o investidor dessa X5. Essa empresa,
ela vai permitir que outras empresas de informática, administradoras de cartão de crédito, bancos possam se instalar aqui e usar esse data center para exercer suas atividades. Então, além dela própria exercer, ser uma empresa geradora de empregos e de impostos, cria um diferencial na nossa cidade para atrair outras empresas do setor de informática. Facilita o aí. Muito, muito. Só tem 8 cidades do Brasil, todas capitais, que tem o data center. Esse seria o primeiro data center fora de uma capital no Brasil. E também possível porque nós temos energia elétrica barata e uma Sercontel aí à disposição. Eu imagino que eu esteja falando dessa empresa, porque, se não me engano, é a única lá da Prochê. Sérgio. O que vai fazer na Praça Rocha Pombo, que está cheio de água, prefeito? Mas a gente tira de 2 em 2 dias a Só água. Agora com essa chuva aí, tira a água de novo, né? Mas só parar de chover. Essa não é a resolução, né? Nós vamos lançar, em junho, um programa chamado Empresa Boa Praça. O que é isso? No final do ano passado, nós mudamos a lei da Cidade Limpa e agora permite-se que uma empresa que resolva cuidar de uma praça possa colocar uma plaquinha lá, porque isso era proibido pela lei. Quando a gente está falando de mudar a lei, esse é mais um caso, a gente já mudou. O senhor acha da lei Cidade Limpa? O senhor acha que ela foi boa, ela tem que permanecer? Existe alguma exceção? Em parte sim, mas ela tem que ser aprimorada. Não dá para a gente imaginar que tudo acerte e seja perfeito, né? Até tinha um projeto do Gustavo Richa na Câmara, depois ele retirou. Ele acabou passando aquele negócio das notificações, sim. Algumas... Devagarzinho nós vamos fazer os aprimoramentos, e um desses foi esse. Então, que o programa Empresa Boa Praça vai poder adotar a praça, colocar lá a plaquinha e fazer a manutenção. Então, a nossa programação é lançar esse programa em junho. Daí a Rocha Pombo, com certeza, vão ter interessados, né? Que é uma praça maravilhosa. Dos 5 conjuntos, se vai ser construída a arena de futebol lá nos 5 conjuntos? Ali naquele local, não. Sabe por quê? Aquele local lá não tem acesso. Ali que era como é que eu tiro? Para o Cincão, né? Para o time do Cincão. Mas aquele local lá não vai ser possível construir. E eles mesmos... Tem um outro local já? Ainda não. Ainda não. Mas aquele local lá não tem acesso, não tem condições de fazer um jogo de futebol sem acesso. Então, os próprios dirigentes ali já concordaram que ali não é possível. O que mais? Bom, tem aqui a Sandra do Jardim Santiago, pela internet. Ela pergunta, vai fazer cobertura para as pessoas que ficam na fila em dia de chuva? Ela deve estar falando do interurbano. São duas coisas. Essa mesma lei que permitiu o programa lá da Empresa Boa Praça, também vai permitir que a gente faça a licitação dos pontos de ônibus de Londrina com cobertura e com espaço de propaganda. Isso aí também deve ser lançado agora no final do primeiro semestre ou no começo do segundo semestre. E aí nós pretendemos, até o final do ano, ter 100% dos pontos de ônibus de Londrina já com cobertura. Mas vai depender dessa licitação. Agora, com relação ao transporte interurbano, aí tem uma iniciativa, inclusive, da Secretaria, até o Júnior lá, o Ratinho, na Secretaria, enquanto ele estava na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, de promover uma maneira de abrigar melhor o pessoal que faz o interurbano, né, da região metropolitana, Ibiporã, Cambé e Rolândia, que de fato ficam numa condição muito insatisfatória na região central para pegar os ônibus metropolitanos. Sérgio Onofre, pergunta? Olha, tem uma pergunta do Zaqueu, que foi feita uma audiência para asfaltar toda Irerê. Vai acontecer? Para asfaltar toda Irerê? Uma audiência? Está escrito aqui, ele está dizendo que teve uma audiência e que disse que ia asfaltar todo o Irerê. Olha, o nosso programa de asfaltamento na cidade, de recap asfáltico, ele já está iniciado. Tem muito bairro sem asfalto em Londrina, prefeito? Não muito, mas é mais do que você pode imaginar. A gente se surpreende. Até na região central tem áreas sem asfalto. Então, apesar de Londrina ser uma cidade que relativamente bem pavimentada, né, sob o ponto de vista da quantidade de áreas pavimentadas, nós temos ainda áreas a serem feitas pavimentação. Esse primeiro ano nós fizemos 40 quilômetros de recap, se a gente considerar até abril. O pessoal tem ideia, são 400 quarteirões. Nós recapeamos 400 quarteirões da cidade de Londrina.
E nós vamos manter a programação até o final do mandato. Então, dentro desse assunto é a Luzia. Agora, Irerê, lá tem uma região que precisa fazer a pavimentação, não é recap. Tem uma área ali, dizendo ali é pavimentação. que tem uma área ali que não está recapada. Eu não saberia dizer agora quando será feito, qual que é a programação, mas oportunamente eu poderia dar esse detalhamento. Mas tem lá uma área que precisa ser pavimentada pela primeira vez. A Luzia Silva de Cambé, ela diz o seguinte: mora em Cambé e trabalha no Simpojum. Desculpa, eu já me lembrei da audiência que se refere. Já lembrou? Exatamente, nós promovemos uma audiência e naquela foi reivindicada pela sociedade, pela comunidade Irerê, e isso foi encaminhado para a Secretaria de Obras, tem que fazer projeto, porque ali não tem inclusive nem a drenagem de galeria pluvial, e tudo isso tem que ser feito para depois fazer o asfaltamento. A Luzia de Silva, lá de Cambé, ela diz o seguinte: mora em Cambé e trabalha no Simpojum. A pergunta é: quando será terminado o asfalto no trecho que falta, que liga a São Euquinde? Ali na 445, o final, né? O prefeito de Cambé diz que é responsabilidade de Londrina. E é verdade. O prefeito de Cambé está falando a verdade. Todo mundo pensa que parou na divisa, né? Mas não é. Então aquele asfalto, a São Euquinde que vai para Cambé, chega uma hora que ela para, antes de chegar na 445. Eu também não sei porque parou, mas a verdade é que parou ali. Nós já levamos a iluminação até lá, está tudo iluminadinho, e já conseguimos os recursos, já fizemos os projetos, e agora vamos licitar. Ali no final da São Euquinde vai sair um T. Para a direita vai encontrar a 445, para a esquerda vai sair lá no Silo 3, na Zona Oeste, onde unificando a região ali aquele parque industrial da Zona Oeste de Londrina, perto da Tiradentes. Então sai bem um T. Por outro lado, em direção a Ibiporã, nós também levamos até a divisa com o Ibiporã. Aí até a divisa mesmo, né? Que daí falta um trechinho de terra para chegar no contorno de Ibiporã, mas ali é Ibiporã mesmo, nós levamos até o limite de Londrina. O Edmilson pergunta: como está o contrato emergencial da Sanepar? Vai renovar ou não é um contrato emergencial, isso é bom esclarecer. O que acontece é que, através de decretos de permissão em condição precária, desde 2003, isso tem sido renovado semestralmente em Londrina, até que se tome uma decisão. Existe uma demanda judicial a respeito disso, se isso é válido ou não é válido, a manutenção do serviço. A nossa postura é a seguinte: nós estamos fazendo um levantamento, nós vamos contratar uma empresa para fazer um levantamento de quanto nos custaria romper um contrato ou não continuar trabalhando com a... Teria estrutura hoje, prefeito, para pegar a Sanepar, pegar o tratamento de água e municipalizar? Mas a gente tem que ter parâmetros para saber se tem ou não tem. Então tem que ter estrutura até humana, né? É verdade. Mas assim, eu consultei o aspecto jurídico. A gente pode tanto renovar esse contrato com a Sanepar, ou licitar, ou municipalizar. As três possibilidades são legalmente possíveis. Como que a gente vai decidir isso? Primeiro, saber do quanto nos custa abrir mão da Sanepar. Então, qual que é o principal aspecto? Os investimentos que eles fizeram são alguns bens que eles investiram aqui em Londrina. Então, será que nós temos que reverter parte desses bens em favor deles? Mas no contrato não está, eu estou dizendo isso porque a gente renovou o contrato lá na nossa época, e no contrato está que todo o acervo investido no município, quando rompe, fica para o município. Até porque eles usufruíram disso e já ganharam dinheiro disso, já pagaram isso aí. Mas, por exemplo, vamos supor que não tenha sido amortizado parte dele. Então, essa parte não amortizada. Vou dar um exemplo, de leigo, hein? Porque eu não sou um jurista. Essa duplicação da captação da água do Tibagi, são 95 milhões que estão sendo investidos agora. Então, vamos supor, investe 95 milhões, no ano que vem a gente rompe. Tem que devolver uma parte para eles ou não? Por outro lado, a exploração desse serviço de 2003 até agora e o lucro que teve, isso tem que ser revertido em favor do município ou não? E está tendo muito problema? Em que sentido? Abastecimento de água? Não, hoje é principal, nós temos duas reclamações: os cortes de água que têm sido feitos no fim de semana, porque exatamente em função dessa ampliação do sistema de abastecimento, que é a duplicação do Tibagi, e a falta da totalidade da cidade é atendida pelo saneamento. Nós temos hoje 85% do município atendido pelo saneamento. E o que nós gostaríamos é da plenitude, 100%. Então, mas voltando como é que nós vamos tomar a decisão?
Nós estamos licitando uma empresa de consultoria especializada que vai verificar tudo isso. Se a gente tem que devolver algum dinheiro, se nós temos alguma coisa a receber e quanto que é isso. De posse dessas informações, nós vamos tomar a decisão. Nós vamos manter com a Sanepar, que já fez uma manifestação que pretende, gostaria de manter o serviço, ou nós vamos licitar, ou nós vamos municipalizar. Que é um processo muito complexo, né, prefeito? Complexo. Eu concordo com você. Não é fácil, não é? Não. Que as pessoas pensam, Mauri, que é pegar água lá, põe na caixa d'água e distribui. Não é complexo. Não, é uma coisa muito complexa. Né? Londrina hoje tem 3 fontes de abastecimento de água. Um é o aquífero Guarani, pouca gente sabe, mas pega água lá no aquífero. A água vem, tem que ser resfriada e depois distribuída. O outro é a água que vem do Ribeirão Cafezal. E o terceiro do Tibagi. Então, são 3 fontes de abastecimento. E se não vier essa duplicação da captação do Tibagi, a gente não dá conta mais para abastecer a cidade como um todo. Então, sim um processo complexo, eu não minimizo. Londrina é a 11ª cidade em qualidade de abastecimento de água e de saneamento do Brasil. Então, nós estamos comparativamente numa situação confortável, mas a gente entende que pode melhorar. Eu vou para um rápido intervalo, já voltamos. Estamos de volta aqui ao vivo, programa Falando Sério, entrevistando o prefeito de Londrina, o prefeito da capital do norte do estado do Paraná, Alexandre Guilherme. O prefeito, a Rádio Paiquerê AM e o Instituto Multicultural divulgaram na última sexta-feira, dia 16, né, uma pesquisa sobre a avaliação da sua administração. A avaliação revela que a atual administração de Londrina tem 52% de aprovação. Porém, a pesquisa revela também que o setor de saúde do município tem 69% de reprovação, seguido da segurança com 8,5%. A pesquisa foi registrada no TSE, né, tem o número dela aqui, e o trabalho de campo foi realizado no período de 12 a 15 de maio de 2014. A zona urbana e rural do município de Londrina foram ouvidas 602 pessoas. Pergunta: prefeito, o que a sua administração pretende fazer para melhorar o índice de aprovação da população no setor da saúde? Mas eu vou fazer uma observação. Na verdade, a pergunta que deu 69% não era de aprovação ou reprovação. Era de o que era a maior preocupação. A pergunta era essa: qual a maior preocupação da população? E a saúde, e está certíssimo, porque realmente tem que avançar muito. E está certíssimo, ela é muito precisa, né? E nós temos que continuar investindo. Eu realmente não acredito naquelas ações espetaculares e de momentâneas. O trabalho tem que ser continuado, persistente, a somatória dos investimentos é que vão dar resultado. Então, nós vamos continuar contratando profissionais, nós vamos continuar ampliando a rede de atendimento, é por isso que nós estamos construindo uma nova UPA, mais 4 postos de saúde, reformando a estrutura já existente, contratando profissionais. O governo federal tem te ajudado? Muito. Porque o PT te apoiou para prefeito, né? Não, essa é uma leitura um pouco equivocada, porque as pessoas confundem apoio com coligação, né? Não é isso que aconteceu. Não foi coligado, apoiaram apenas no segundo turno, né? Na verdade, todo mundo que não estava junto com o belinatismo e o PSDB acabou me apoiando. Mas tem uma área do PSDB que e até uma área do PSDB veio, e apesar de ser a coligação, porque vocês lembram que o vice do Bellinati era do PSDB. Daí, naturalmente, o PT apoiou a minha eleição, né? Porque não tem jeito o PT de estar junto do PSDB, nunca. Naturalmente veio a votar a meu favor. Mas independente disso, vamos esquecer essa questão eleitoral. O governo federal tem uns programas na área da saúde e da educação muito interessantes, que realmente geram possibilidade de construção de escolas, construção de UPA, e nós estamos nos alinhando a todos esses programas aí, conquistando benefícios em favor da população de Londrina. Isso tem que ser dito. Também da mobilidade urbana, o PAC 2 da mobilidade urbana. Nós aprovamos lá, alguns dias atrás, eu faço parte do conselho, liberamos uma grana boa para vocês aqui. Exatamente. Exatamente. Que foi para fazer o BRT aqui em Londrina.
E também aquela pergunta lá daquele finalzinho lá da Saúl 15, lá para Cambé, Está na mobilidade urbana. era o mesmo PAC 2 da mobilidade urbana, o Arco Leste, a duplicação das mintas de barros, então uma série de investimentos. Agora, isso eu acho que já é um passo que foi dado na democracia brasileira, isso já vai além da questão da eleição. São políticas públicas construídas, né, ao longo dos anos. E aí, se é do PSD, do PMDB, do PSDB ou do PT, eu acho que essa porta existe e o prefeito que tiver a cabeça boa vai a Brasília e vai buscar essas políticas públicas, porque elas realmente se revertem em favor da população. Mas o senhor não acha que Londrina teria que ter muito mais do que tem? Olha, vamos fazer nós já falamos isso aqui, né, Mauro, em outros programas. Olha bem, o Raul foi secretário até esses dias de Finanças do Governo do Estado, é londrinense. Né? O Gilberto Carvalho é daqui. O André Vargas, até esses dias, era vice-presidente do Congresso, é de Londrina. A Márcia Lopes é daqui. A Gleice, o Paulo Bernardo é daqui, sabe? Daí nós temos Maringá, que tem os Barros, não tem mais ninguém. Não tem ministro, não tem secretário, né? Não tem nada. Daí eles vão lá, conseguem 300 milhões para fazer um projeto. Daí eles trazem a presidente para inaugurar, consegue mais 300 milhões para fazer outro projeto. E Londrina a gente parece que só vê coisas pequenas, prefeito. O senhor não acha que teria que os investimentos do governo federal, com todo esse povo no governo federal, deveria ser muito mais para Londrina? E nós temos que caminhar nessa direção mesmo, de ser mais ambiciosos nas nossas reivindicações, ser mais ousados. Pedir mais, exatamente. Não acha? Eu concordo. Nós temos hoje, junto à Caixa Econômica Federal, a partir de projetos ligados às políticas federais, 400 milhões contratados. 400 milhões de possibilidade. Não sei se nós vamos conseguir executar todos, mas já é um avanço importante. Só no BRT são 124 milhões de reais contratados, que é o PAC 2 da mobilidade urbana. E além ainda tem mais 50 milhões de outros projetos, que é o Arco Leste, a Constantino pela Larissa, etc., duplicação da Angelina Vezoso, para completar os 174 milhões de então. Mas esse é o caminho. É realmente unir força. Agora, a autofagia política londrinense também prejudica, né? Bastante. Prejudica. Então, eventualmente, a diferença partidária, na hora da conquista para a cidade, ela acaba aparecendo, né? Então, às vezes, nós ainda não conseguimos unificar todas as forças políticas para fazer uma reivindicação que seja boa para Londrina. Muitas vezes, ela é fragilizada, ela é dispersa por razões políticas menores, e aí nós temos que realmente avançar. Eu concordo nesse aspecto com você, viu? Concordo. Eu acho que Londrina é o que o Mauri fala, é a capital do norte paranaense, e nós estamos vendo Maringá, né, Mauri? Dinheiro, dinheiro e dinheiro, a gente tem que ver dinheiro para cá também, né? Dá um entrevistado próximo domingo aqui, o Silvio Barros, né? Quero ver se vamos descobrir a forma que o Silvio faz. Mas nós temos um bate-bola só para aqui, voltar tem um muita pouquinho, pergunta desculpa aqui. te interromper, mas sim, voltar um pouquinho, também o período de turbulência eleitoral e política que nós tivemos, eu acho que prejudicou, né? Uma guerra estabelecida com processo de cassação e de trocas de governo, etc. Isso aí fragiliza o que não ocorreu lá em Maringá, né? Processo que vem já há muitos anos, né? Aí. Isso deve... O pastor Cláudio, estrada do Guairacá, está ruim. Ruim mesmo. Está perguntando aqui quando que o senhor tem projeto para melhorar a estrada. Nós já conseguimos os recursos, estamos em vias de licitar a colocação de pedra poliédrica lá. São recursos do governo do estado. Vamos licitar e colocar as pedras poliédricas. Com relação a maquinário de manutenção, nós já melhoramos em relação ao ano passado, que nosso maquinário estava muito deteriorado, e fechamos aí um consórcio com Arapongas e Rolândia, para fazer para conseguirmos máquinas do governo do estado para fazer a patrulha, exatamente, sim. A patrulha rural. Patrulha rural. E acabamos de assinar. A expectativa é chegar no médio prazo aí, daí nós vamos dar uma condição de manutenção melhor. Aquela estrada ali, ela teve um moledamento recente, mas ainda é insuficiente. Uma chuva que nem a de hoje é um desastre. Agora a pedra poliédrica vai melhorar bastante. O conjunto Violim da rua Cambaxirra
Asfalto deteriorado, quando Isso. vai ser recuperado? E tem que checar a programação da Secretaria de Obras, eu não sei responder agora de momento. Mas nós estamos com uma frente trabalhando lá no Luiz de Sá, na Zona Norte. Nós fizemos bastante coisa na Zona Norte, né, nesse período. Nós fizemos o Jardim Itália, Jardim Santa Mônica, nós fizemos ali a Arcindo Sardo, Cardeal Vermelho, fizemos também a Águia Imperial, fizemos agora a Lucílio de Held inteirinho, o recap, inclusive a duplicação daquele trecho antigo que não estava lá, sem duplicar. Finalizamos ali o viaduto ali em parceria com o governo federal ali do Nova Olinda. E agora tem uma equipe, está parada por causa da chuva, assim que secar, volta a fazer lá no Luiz de Sá. Sobre o bosque, será que alguma coisa pode ser feita ou terceirizar? Vai naquela linha do programa Empresa Boa Praça, nós vamos colocar o bosque também nesse pacote. Olha, infelizmente, nosso horário aqui é 1 hora só de programa. Todos os entrevistados falam que tem que ser 1h30, quem sabe o CNT conversa com a gente, aumentar essa meia hora, né, Sérgio? Só? Verdade. Quanto tempo nós estamos aqui? 1 hora. 1 hora. Mas passa, é gostoso, né? Passa rápido demais. É bom, assim. Eu tenho aqui muitas perguntas que veio pela internet, o Sérgio também tem um monte de perguntas que veio pelo telefone. Nós iremos repassar ao prefeito, para que o prefeito possa dar os encaminhamentos que a assessoria dele, que veio aí, responder. O site da prefeitura, né, prefeito? O senhor poderia responder isso aí? Fale com a prefeitura, Fale com a prefeitura. Fale com a prefeitura. Então nós vamos entregar as Vamos perguntas para o entregar a prefeito. pergunta para o prefeito e vamos encerrar o programa, mas antes, os minutos de considerações finais do nosso prefeito, nosso convidado. Bom, primeiro eu queria agradecê-lo pelo convite, né, participar desse programa, parabenizá-lo, porque realmente é um espaço aberto, né, o pessoal interagindo com o convidado, realmente isso é fundamental, né, para a gente avançar, né, o país, né, porque se você não ouvir o que o povo tem a dizer, não vai dar certo nunca. E aí o Sérgio Onofre foi feliz no começo do programa, quando falou que vai fazer, o programa faz a interface, né, o meio de campo entre a população e o prefeito, é isso mesmo, é muito, muito bom, gosto muito e parabenizo a vocês. E com relação à população, queria dizer que nós estamos trabalhando de forma dedicada, vocês podem ter certeza disso, que eu estou dedicando todas as minhas capacidades para tentar promover as mudanças que nós temos que promover na nossa cidade. Trabalhando sério, de forma honesta, transparente. O objetivo é, sim, ter um governo honesto, humano, justo e trabalhando aí na busca do desenvolvimento econômico, ampliar as oportunidades, para ter uma cidade para nossas famílias, né? Para que as famílias aqui prosperem, que nossos filhos e netos tenham um futuro digno, né, com cidadania garantida. Então, tenho certeza que nós vamos aí nos dedicar ao máximo até o último dia do mandato que nós temos a cumprir, até 31 de dezembro de 2016. Sérgio Onofre. Eu quero agradecer ao prefeito e dizer que a intenção nossa desse programa, né, Mauri, é esclarecer mesmo. Tem muitas perguntas, nós vamos entregar todas as perguntas ao prefeito para que a assessoria dele possa responder, né, as perguntas que estão aqui, as que não foram respondidas, a assessoria dele possa responder. E domingo que vem estamos aqui com o Silvio Barros, para saber se ele é candidato de verdade ou não, né? Diz que é candidato a governador. Vamos ver se é mesmo. Diz que é. Eu quero agradecer aí ao prefeito Greff, é a segunda vez que entrevisto no programa. Eu só queria complementar, pedir desculpas pela minha ausência na primeira data. Na primeira data que nós marcamos, foi uma falha, né, da nossa equipe que confundiu os horários e as datas. Então, queria também deixar aqui registrado meu pedido de desculpas pela ausência naquela ocasião. Não, por isso a desculpa está aceita já. Não é a primeira vez que nós entrevistamos o Greff. Eu entrevistei o Greff quando ele era presidente da Sociedade Rural. É verdade. Isso. E sempre pensou que o nosso programa nunca foi um programa de atacar, e sim, nós temos a coragem de perguntar sim. Se vem, a gente pergunta, mediante o nosso tempo. Né? Mas não pergunta para defamar ou denegrir, nesse sentido, não, de forma nenhuma. Aliás, não temos nem interesse nisso, o interesse é esclarecer realmente a população. Eu fico com a lembrança desse grande programa que fizemos com o prefeito Alexandre Greff, prometendo para o domingo que vem entrevistar Silvio Barros, candidato, ex-prefeito de Maringá e candidato a governador do estado, pré-candidato a governador do estado do Paraná. Um beijo no coração de todos e até domingo que vem.